qual que é a sua visão hoje, depois de ter vivido tudo isso, né? Desse momento que a gente está vivendo, assim, de ouvir, por exemplo, essas críticas à educação, né? Esse desmonte que a gente está assistindo, né? Como é que chega isso para a senhora depois de dessa trajetória toda aí de luta pela educação, né? Eu vou dizer uma coisa. Eu estou assistindo tudo isso que está acontecendo em nosso país. Eu acho que isso toda causa tem uma consequência. Então, nós chegamos a isso por causa de outras coisas que anteriormente aconteceram, não é? Tá claro, está estampado aí. Então, nós chegamos a eleger, o povo brasileiro chegou a eleger esse presidente que está aí, que eu não sei. Eu estou, assim como todo o povo brasileiro, na expectativa do que é que vai acontecer. Mas também fico acompanhando essa tentativa de desmonte na educação, essa tentativa de desmonte em outros setores. Eu vejo isso com tristeza por um lado, mas por outro lado eu também alimento uma expectativa de que nós vamos saber dar a volta por cima. Porque o povo brasileiro não é isso que está aí, não. Isso é uma pátria de gente muito já civilizada, de muitos trabalhadores organizados, de muitos intelectuais. Ao longo de muitos anos a gente criou assim uma intelectualidade muito comprometida com o social, com a democracia. Eu acho que isso é uma fase, que isso vai passar. Eu tenho certeza que nós vamos saber dar a volta por cima. Isso é uma fase. Dona Mobília, só para a senhora falar um pouco sobre a experiência na Comissão da Verdade. A senhora integrou, né? Integrei. Acompanhou todos os trabalhos? Eu fui membro atuante da Comissão Estadual da Verdade. Acompanhei todos os trabalhos, fiz a fala de instalação da Comissão Estadual da Verdade. Eu sei que foi um trabalho muito sério que nós, os integrantes, fizemos um trabalho muito sério, querendo resgatar todo aquele, toda aquela história de luta, o sofrimento, as torturas, as injustiças, tudo o que aconteceu, trazer esse segredo assim à tona, estampar. Tanto que foi produzido o relatório da Comissão Estadual da Verdade, antes já tinha sido produzido o relatório da Comissão Nacional. As coisas aconteceram, parece que de uma maneira inversa. Devia ser primeiro o estadual, dos estados, para até chegar à Comissão Nacional. Mas demorou tanto essa iniciativa que a Comissão Nacional da Verdade começou a fazer o seu trabalho anteriormente. Mas tudo bem, tudo foi válido. O Estado tem hoje um acervo chamado Relatório da Comissão Estadual da Verdade, que estampou, está aí, foi entregue ao governador, para que todos saibam o que foi que esse povo baiano sofreu na mão da ditadura militar. Então, eu só tenho um reparo e uma frustração, porque eu esperava que esses relatórios da Comissão Estadual da Verdade pudessem surtir algum efeito em termos de alguma reparação. Eu tinha vontade de ver aquele milico infame que torturou tanto meu marido atrás das grades, sofrendo não as brutalidades que ele fez com tantos presos políticos, mas pelo menos que ele fosse cerceado na sua liberdade. Mas isso não aconteceu. Entregou-se o relatório nacional da Comissão da Verdade à presidente Dilma, aqui na Bahia ao governador Rui Costa, e nós ficamos na expectativa de que algo acontecesse. Que nada. Aqueles milicos que foram os algozes do
povo brasileiro, algozes dos socialistas brasileiros, eles estão se acabando porque estão morrendo, mas não aconteceu com eles o que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Argentina, até hoje acontece, que muitos deles foram pagar atrás das grades o que eles fizeram naquela ocasião. Eu tenho essa frustração. Mas não aconteceu, foi uma coisa que já nasceu errada, essa anistia ampla, geral e irrestrita que vamos dizer assim, assambarcou também os militares torturadores. Isso foi errado. E aí foi difícil consertar este erro. Não é? E é por isso que a gente vê o povo brasileiro achando bom a ditadura militar e a gente não pode nem ouvir falar. Pois é, a gente não teve nunca nenhuma notícia, a juventude não teve nenhuma notícia do que foi que aconteceu com esses militares. Era impressionante quando nós estávamos na Comissão Estadual da Verdade, quando se colocava as falas, que não se teve tanta divulgação, era uma coisa de 50 anos atrás, não teve tanta divulgação. Eu acho que num lugar como Feira de Santana, quando nós, por exemplo, quando nós fizemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores para apresentar o relatório da Comissão da Verdade de Feira de Santana, foi impressionante. Tinha gente, tinha jovem, tinha tanta gente, até que extrapolou da Câmara de Vereadores. Tinha gente na rua, jovens, estudantes, para saber o que é que foi isso. Ninguém sabia. Isso é uma coisa que não passa pela cabeça da juventude. Meus netos sabem porque aconteceu dentro da casa deles. Então eles têm o retrato vivo, têm os livros do avô, a minha história de vida, eles sabem por isso. Mas a juventude não sabe. Não é só a juventude, não. Quem tem 40 anos, que era menininho nessa época, não sabe. Não é? Isso é uma coisa escondida o tempo todo. Valeu o trabalho da Comissão Nacional e da Comissão Estadual, porque pelo menos se teve uma oportunidade de colocar na imprensa, colocar na mídia que existia esta Comissão Estadual da Verdade que estava querendo resgatar a história do que aconteceu com o país na época da ditadura militar. Né? Mas eles não pagaram pelo que fizeram. Principalmente esse torturador infame, Brilhante Ustra. Guru desse que está aí, do Bolsonaro, que chegou a propor uma honraria no Congresso Nacional a Brilhante Ustra. Isso é um ultraje ao povo.